desta noite. Obrigado por estarmos reunidos em Tua presença para meditarmos a Tua palavra, ó Senhor da glória. E eu te peço que nós venhamos compreender esta palavra com o coração, e que o Senhor se agrade em cada um de nós, para que sejamos uma bênção em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, a nossa palavra da noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1, vamos até o versículo 11. Amém? Que diz o seguinte: depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou com eles, e como eram do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando, eles sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em uma casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui que Paulo está agora em Corinto, né? Ele estava em Atenas e chegou a Corinto. E chegando em Corinto, ele se encontrou com um certo judeu chamado Áquila. E a esposa desse judeu era Priscila. E se juntando, por serem do mesmo ofício, por serem judeus, por falar a mesma língua, por ter o mesmo ofício, se aproximaram. E eles, se juntando, creram ali nas palavras do apóstolo Paulo, e então se juntaram à congregação dos crentes, dos fiéis. Lembrando que aqui eu estou falando de judeus convertidos ao cristianismo, amém? Eram judeus, mas criam em Cristo Jesus como sendo filho de Deus. Ou seja, eles não trocaram de religião, eles simplesmente acrescentaram a informação de que Cristo era o Filho de Deus, era o Messias, ao qual eles tanto aguardaram. Amém? Tanto que todos os apóstolos também eram judeus, assim como o próprio Jesus Cristo nasceu na Judéia e nasceu no berço do judaísmo. E Jesus trouxe uma nova religião? Não. Ele simplesmente queria que as pessoas deixassem, aliás, de ser religiosos e passassem a ser praticantes da palavra realmente. Ou seja, dele deixasse de fingir que estavam seguindo uma religião
e passasse a crer realmente em Deus e na palavra de Deus. Porque ele disse: se fossem realmente filhos de Deus, creriam que eu sou filho de Deus. Creriam que eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo: se vocês fossem crentes fiéis, assim como Abraão, assim como foi Moisés, vocês iriam crer que eu sou também o próprio Deus. Porque quando o Senhor se apresentou a Abraão, eram 3 anjos, e um deles era o Senhor. Ali foi uma teofania, ou seja, os anjos e o Senhor se passaram por pessoas. Deus, ele não vai se manifestar a uma pessoa como ele é. Ele vem na figura de uma pessoa. Amém? Entendido? Os anjos, quando vieram falar com uma pessoa, se algum dia algum de nós tiver a chance de falar com um anjo, ele vai vir como pessoa, com uma outra pessoa. Ele não vai vir todo esplendoroso como anjo, que nós mesmo não iríamos suportar. Eles vêm como uma pessoa normal. Claro que quem é de Deus reconhece, porque o Senhor disse que o que é ovelha dele reconhece a voz. Amém? Então quem é de Deus vai reconhecer quem é aquelas pessoas. Tanto que o Espírito Santo, ali falando com Paulo entendia. Amém? Sabia, tinha conhecimento disso. Então ali eles estavam na sinagoga, porque a sinagoga é como nossa igreja. A sinagoga é o local de reunião dos judeus. Então eles foram ali porque não havia igreja naquela época. Não havia igreja, não existiam igrejas. Então as pessoas se reuniam. Eles iam na sinagoga, pregavam. Se não aceitavam, eles saíam e arrumavam outro local de pregação. Podia ser na praça, na beira do rio, como eu já disse muitas vezes aqui, debaixo de uma árvore, aonde houvesse um local de pregação e houvesse multidão de pessoas reunidas, lá eles estariam pregando a palavra. Podia ser na beira do poço, na entrada da cidade, debaixo de uma árvore, na praça, onde houvesse um fluxo grande, no mercado, onde houvesse um fluxo grande de pessoas, ali eles estavam pregando a palavra de Deus. Amém? E então eles foram para a sinagoga. Os judeus dali da sinagoga, os tradicionais, não aceitaram. Eles resistiram à palavra deles. Eles não foram convencidos. Ou seja, a pessoa, quando não tem Deus na sua vida, realmente, e ela já está vivendo aquela religiosidade, e aquela religiosidade já está entranhada em si, aquele costume, para abrir mão daquilo dali, para aceitar o novo, é difícil. Ainda mais se Deus não está presente. E se tiver que modificar alguma coisa, é difícil. Então o que aconteceu? Eles resistiram, não aceitaram e saíram blasfemando, ou seja, falando mal. Eles falaram mal, então eles saíram de lá. Eles persistiram, eles fizeram o que fora mandado. Vamos pregar para os irmãos judeus? Vamos. Não aceitaram, eles saíram de lá. Então eles saíram de lá. E no versículo 6 diz: mas resistindo e blasfemando, eles sacudiu, quem é eles? Os judeus. Sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo. Quem está falando aqui? Paulo. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, assim, eu vim pregar assim como foi a missão de Jesus. Veio pregar primeiro para os judeus.
A missão deles era: nós somos judeus, vamos pregar primeiro para os judeus, depois para os outros. Eles viram que eles não aceitaram: estamos limpos, sacudir as vestes, as sandálias, pronto, não nos querem aqui, tudo bem, é direito de vocês. Agora, o sangue de vocês está sobre a vossa cabeça. Ou seja, a salvação veio, vocês não querem? Tudo bem, fiquem como está. Viemos anunciar as boas novas, aquilo que Cristo, aquilo que Deus nos enviou. Não quer? Nós vamos partir para quem quer. Fiquem nas suas tradições, fiquem nos seus costumes, fiquem nas suas leis. Nós vamos para os gentios. Nós vamos pregar para esses outros povos, para esses outros povos, para os outros que nós consideramos como pagãos. Então eles partiram e foram pregar para os gentios. E então, por coincidência, havia uma casa ao lado da sinagoga e lá se reuniram. Será que houve ali uma paz entre aquele povo? Acredito que não. Porque se eles forem pregar as boas novas, o que vai acontecer? A sinagoga era só para os judeus, né? Se era só os judeus já tinham aquele olhar assim quando vinha um estrangeiro. Então, lá naquela outra casa onde eles ficaram 1 ano e 6 meses, com certeza o fluxo de pessoas foi grande. O fluxo de irmãos foi grande. E isso sempre levanta o quê? Contendas. Levanta inveja. Levanta as contendas. Com certeza nós vamos ver que mais na frente haverá contendas. E nós vamos ver que o próprio inimigo é o da própria fé. Então a pessoa que é da própria fé se levanta para combater os mesmos da fé. Aí uma vez uma pessoa me perguntou assim, eu era bem jovem, eu creio que eu estava entre os 11 e 12 anos, e nós estávamos indo de um acampamento, isso era em São Luís ainda, e aí uma senhora disse: oh, que bom seria que todos nós, que todo mundo fosse crente. Aí seria uma maravilha, porque era um ajudando o outro. Eu fiquei olhando e pensando naquilo. Hoje eu cheguei à conclusão que essa realidade não seria tão boa assim como pensamos. Por quê? Porque entre mesmo pessoas da mesma fé tem guerra. As mesmas pessoas que são católicos guerreiam contra outros católicos. Outros são cristãos, protestantes, guerreiam contra outras nações cristãs protestantes. Às vezes uma nação bem aqui é muçulmana e guerra contra outra muçulmana. Porque nós tivemos a guerra do Iraque contra o Irã. E nós tivemos a guerra do Iraque contra o Kuwait. E todos é uma mesma religião. Todos professam a mesma fé. Então, a questão religiosa não significa que Deus está presente. Permaneceríamos do mesmo jeito. E como eu falei para umas pessoas, eu disse assim: olha, os Estados Unidos, a maioria das pessoas são evangélicas. Só que lá evangélica é como os católicos aqui no nosso país. Eles vão para a festa, eles bebem, fazem tudo a mesma coisa. O que os católicos hoje aqui fazem. Vão para o carnaval, fazem tudo a mesma coisa. Vão para a boate, vão para isso, para aquilo outro. E lá os católicos, eles são os crentes daqui, que são reservados. E lá os católicos são mais respeitados do que os próprios evangélicos. Quando ele diz: eu sou católico, eu não faço isso, eu não posso fazer isso, então já tem aquele respeito.
Então depende do local e como é professar a fé de cada um. Está entendendo? E aqui, se todos se tornarmos evangélicos, vai mudar alguma coisa? Não. Por quê? Tem aquele que tem Deus no coração e tem aquele que não está nem aí. Porque sempre tem aquele que dá lugar ao Senhor, aleluia, e aquele que dá lugar a Satanás. Então o que tem que ter mudança é no caráter, é no compromisso, aleluia, de cada um. Porque pode ter uma pessoa que é ateu, mas que é uma joia de pessoa. Pode ter uma pessoa que é espírita, que é uma bênção e ajuda muita gente. E pode ter um evangélico que é endemoniado, cheio do demônio, falador da vida dos outros e praticante de maldade. Então, em todo lugar vai ter pessoas boas, pessoas más. Como uma pessoa disse: os índios, coitado dos índios. Aí o próprio índio disse: não. Assim como tem branco ruim, tem negro, tem índio que é ruim. Assim como tem branco bom, também tem índio bom. A mesma coisa lá na África. Coitado dos africanos que foram forçados a vir sendo escravizados. Mas quem fazia isso lá na África eram os próprios negros, que escravizavam o seu próprio povo e vendiam em associação com os traficantes que eram brancos, com as nações que praticavam isso. Então, a maldade, ela está no coração de todos aqueles que não têm Deus. Está entendendo? Que a pessoa que tem Deus, ela não pratica o mal. Por quê? Porque tem consciência do que está fazendo. E quando faz, se arrepende amargamente. O crente verdadeiro, ele diz, quando ele cai numa cilada, ele diz: por que eu fiz isso? Oh meu Deus, por que eu fiz isso? Me arrependo muito sobre isso. Oh meu Pai, me perdoe pelo que eu fiz. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais cair nessa armadilha. Senhor, me proteja, me guarde. Sempre busca um meio. Está entendendo? Sempre busca um refúgio em Deus. Mas a pessoa que não tem Deus não está nem aí. Por quê? Porque não tem a Deus. Ele não tem temor no coração. E é difícil. Pode ser um religioso, pode professar uma religião, mas se ele não tem Deus, ele sempre vai negar Deus. Porque quem tem o Senhor, ele sempre vai estar de coração aberto. Se você quer aceitar Jesus, amém. Se não quer, tudo bem. Ele passa adiante. Ele não força, não murmura. Não, tudo bem, é seu direito. O que o apóstolo Paulo fez? Tudo bem, vocês querem, vocês não querem, tudo bem. Agora, no final das contas, não vai dizer que eu não fiz o que eu deveria ter feito. Porque tiveram a oportunidade, mas não aceitar, tudo bem. Não quiseram por conta de vocês. Agora, eu vou para os gentios. Eu vou pregar para os gentios. Se eu não for recebido aqui, mas lá tem o povo. E confirmado isso está, porque lá o Senhor no 11 diz, vamos a partir do versículo 9. Aí você, mas será que Deus está nessa história? Bem aqui está no versículo 9, diz assim: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
cidade cosmopolita, uma cidade de movimento, eram umas grandes cidades da antiguidade, tinha pessoas de várias nações, por isso muito povo nesta cidade. Tem muito povo nesta cidade, além dos nativos, né? Além dos coríntios, tinha pessoas de outras, porque ali todos ali já são todos gregos, né? Não há mais divisão entre Esparta e Atenas, tudo ali é só uma Grécia só a Macedônia que é separada, mas ali tudo é uma região dominada pelos gregos, e fala o idioma, né? E fala o grego. Então ali ele diz: eu parto para os gentios. E os diz: olha, tem muito povo nessa cidade, tem muita gente. Então eles ficaram ainda lá 1 ano e 6 meses pregando a palavra, amém? Orando por aquelas pessoas, anunciando as boas novas. E isso é para nós nos nossos dias de hoje, é continuar pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas, aleluia, para que outros possam ouvir, ver e sentir e ter a certeza que o caminho é Jesus, amém? O caminho da salvação é Cristo, aleluias, glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus, aleluia, Jesus.